coisas que eu não gosto, que eu não posso falar. Eu vou falar algumas palavras sobre perguntas que me fizeram, pedidos de vídeos que me fizeram e por que eu estou preferindo não entrar muito nesse assunto, né? Não sei se eu vou lembrar todos os assuntos que eu recusei fazer vídeo, mas vamos lá. Acho que uma hora eu vou fazer um vídeo sobre budismo e sexualidade. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que não surgiu um viés ainda que não seja meramente polêmico, não surgiu uma dúvida verdadeira com relação a isso, né? Então, claro, as pessoas elas querem saber o que é não cometer não virtude enquanto um leigo. Isso é fácil, é não trazer sofrimento com a sexualidade, né? Então a pessoa tem que estar atenta e não trazer sofrimento. Aí, coisas específicas a pessoa deve procurar dentro do centro de Dharma, né? Tem centros de Dharma... Os centros de Dharma, eles operam até certo ponto de acordo com o convencional, né? Então, por exemplo, tem aspectos culturais na Ásia, no Tibete, no Nepal, em que uma sociedade bastante machista também, mas também tinha poligamia, poliandria, eles aceitam mais naturalmente, assim, uma pessoa que tem um relacionamento aberto ou que tem um relacionamento com mais de uma pessoa, etc., né? E na nossa sociedade, assim, em alguns setores isso é aberto, em outros setores isso não é aberto. Então vai ter sanghas que vão achar isso normal, vai ter sanghas que não vão achar isso normal. Vai ter sanghas que vai ter pessoas com duas visões convivendo muito bem. O que é virtude e o que é não virtude é o que traz atrito para a pessoa dentro do contexto dela, né? Nesse sentido específico aí dessas práticas, né? Então, a gente tem uma sociedade relativamente livre, mas a gente tem certas expectativas, tem certas visões, então até certo ponto é bom se coadunar com o que é convencional. Como eu já falei no vídeo do convencional, algumas vezes é preciso refutar o convencional, porque o convencional está não virtuoso, né? Então, mas tem muita coisa para falar, né? Então tem livros sobre sexualidade e budismo, tem um livro, acho que é do Robert Stevens, que fala, não é muito profundo assim em termos de Dharma, mas é divertido porque fala desse aspecto que nos interessa assim de uma forma mundana, né? E tem um livro do Gedung Chöpel, né? Artes Tibetanas do Amor, né? Que é como se fosse um Kama Sutra tibetano também, que é um livro interessante. Tem um livro, a biografia do Drupa Konley. Drupa Konley teve 3.000 namorados, levou 8 à iluminação, né? A Playboy fez um perfil dele aqui no Brasil. É o motivo pelo qual eles têm pênis desenhado nas casas no Tibete, assim, né? Então, por todo lado no Tibete se vê pênis ejaculando, assim, as crianças brincando ali, um desenho de um pênis ejaculando, e é super normal na cultura deles, é considerado uma boa sorte, tal, tem na casa, e é por causa do Drupa Konley. Então, nossa, explode a mente das pessoas, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Aí eu também, na verdade, quase fiz o vídeo, pensei, eu posso falar de algumas coisas que aconteceram comigo, né? Não sei se eu quero esse tipo de exposição, e daí eu já pensei, aí tem, né, as moças, eu vou expor, né, as pessoas vão ficar pensando, quem é que é fulana, quem me conhece, né? Então, não, e depois, a outra coisa que eu pensei foi, isso aí eles chamam, por exemplo, o nome tibetano para genital é área secreta. Então, toda a parte de sexualidade, ela não é falada na cultura, eles não são pudicos como nós somos, ou éramos até na coisa católica, etc. Mas, por outro lado, eles não falam em público desse assunto. Isso aí é considerado um tabu falar sobre isso, né? Tem aspectos negativos nisso, mas tem muitos aspectos positivos, né? Então, eu acho que é bom refletir sobre isso, assim, a gente se expõe muito, né? E daí toda essa questão também, a pessoa levantou um pouco assim, a questão de identidade, gênero e tudo, isso daí eu acho que está batido, muito falado dentro do budismo, porque o budismo é uma religião que adora se modernizar, em certo sentido,
Tem muita gente fazendo pressão para o budismo se modernizar e todos os professores têm que falar sobre isso e dar opinião sobre isso. Então você acha muito vídeo com legenda, com tudo sobre isso, né? Então, realmente não há necessidade, assim, não há nenhuma necessidade. Algumas pessoas, claro, elas não conhecem toda essa tradição que tem de sexualidade asiática, né? E dentro do budismo, etc. Mas, enfim, fazer o quê, né? Não leram os eruditos certos. E tem o meu vídeo sobre celibato, né? Então, meu vídeo sobre celibato, por que o monge é celibatário, eu falo um pouco sobre isso, né? Pode dar uma examinada, né? Então, outro assunto foi os bardos, né? Para eu falar sobre os bardos. Olha, os bardos é um assunto, todo mundo conhece, porque o budismo tibetano é conhecido pelo Bardo Thodol. Tem um texto meu dizendo por que tem essa distorção, mas a noção de bardo é uma noção muito avançada dentro dos ensinamentos Dzogchen, não é ou pelo menos do Tantra Yoga superior, né? Então, por exemplo, quando se fala 6 yogas de Naropa, cada uma das yogas no Tantra superior é para purificar a conexão com cada um dos bardos, né? Então, isso é um ensinamento, assim, para quem tem uma iniciação de uma deidade de Tantra Yoga superior, para quem recebeu o ensinamento de Dzogchen. Alguns lamas, eles falam mais abertamente, e há algumas instruções que podem ser dadas, porque as pessoas, principalmente com o bardo da morte, né, do momento da morte, se as pessoas falam bardo, elas pensam só no bardo do momento da morte, né? Mas são 6 os bardos, um deles é o da vida cotidiana, outro é o do sonho, outro é o da meditação, né? Cada um deles tem uma situação, bardo, a tradução é estado intermediário. Tem um livro muito profundo, o Dzongchen Sertien Rinpoche disse que é como se fosse um Tantra Raiz. Tantra Raiz é um texto muito sagrado, muito profundo dentro da tradição vajrayana, mas que foi composto pelo Trungpa Rinpoche agora na década de 70, talvez início dos anos 80, que chama Transcending Madness, Transcendendo a Loucura, que é um livro muito difícil, até dá para dizer, tipo, a pessoa poderia dizer, mas é um ensinamento muito profundo, melhor iniciante não ler. Pode ler, se quiser ler, não vai entender nada mesmo, é muito difícil. Então, o ensinamento que as pessoas às vezes dão, assim, é um pouco folclórico, assim, essa coisa de 49 dias e não sei o quê, papapá. Então, eu nunca recebi esses ensinamentos em profundidade, e eu nunca estudei isso em profundidade, e eu só sei falar isso que eu falei agora, assim, então por isso que não faz sentido também fazer um vídeo sobre isso. De fato, não é coisa que se aprende, não se deveria aprender isso no YouTube, assim. Isso é uma coisa para se aprender em retiro e, né, para fazer sentido, para integrar na prática da pessoa. Senão é só mais uma coisa exótica que a pessoa aprende, né? E parecido com isso, o Yoga dos Sonhos. Yoga dos Sonhos, eu recebi ensinamentos, mas explicitamente foi dito que são ensinamentos secretos. Nesse sentido mesmo, de que não é bom revelar para as pessoas. Por quê? Porque o lama, quando ele está dando esses ensinamentos, ele tem que se assegurar de que a pessoa está gerando certos hábitos corretos com relação à prática. Então, acho que fica observando bem as pessoas. Vai ter um retiro agora com a Lama Tseren, ela é excelente em ensinar isso. Quem puder ir a São Paulo, receber esses ensinamentos sobre Yoga dos Sonhos, eu recomendo muito. É uma prática muito importante, extremamente profunda, e não pode abrir um pio sobre isso. Não é que seja nada... É exatamente isso que eu estou dizendo. Se nós não temos muita certeza de como a pessoa entende o que a gente está falando, e daí a pessoa gera certos hábitos de prática com relação a isso, um certo entendimento, é muito difícil de desfazer isso aí depois, e gera sofrimento, gera problemas para a pessoa não vai conseguir usufruir a prática direito. Então, não é algo que eu, embora eu tenha recebido ensinamentos, não é algo que eu me sentiria confortável de falar. E eu acho que, na verdade, nem seria correto falar em público, assim, principalmente no YouTube. Não, se você encontrar, não assista também no YouTube. Não, é melhor receber de um professor no contexto de um retiro. Outra pessoa me pediu, eu já várias vezes pensei que dá para fazer um vídeo sobre visão pura, né? Visão pura é um aspecto, é o voto principal, samaya, é o compromisso principal no caminho vajrayana, né? E a base na qual toda a prática do Vajrayana acontece, mas é um assunto complicado de falar, porque é Vajrayana, porque está nesse nível de sabedoria, né? E
é uma pequena coisa que você fale, que depois você fica... acontece às vezes com algumas coisas que eu falo, depois você fica assim, mas talvez aquilo pode gerar muito problema, assim. Então, algumas vezes eu menciono esse termo e tento dar uma adentrada, mas fazer do jeito que eu gostaria de fazer e com os exemplos que eu gostaria de dar. Tem que falar muito de Guru Yoga em relação com o Guru também. Tem muitos temas polêmicos com relação a isso que eu até entrei, mas não entrei tanto. Então eu não acho também adequado a pessoa receber. E está sabendo que mais, né, vai ouvir isso de mim, que é isso, né? Tipo, vai procurar um professor de verdade, né? Não pensa que tu vai entender isso no YouTube da internet, assim, né? Mas o que eu já mencionei sobre isso, dá para, né? Então, as 3 práticas, os 3 votos principais são não prejudicar, é o voto de compaixão, e o voto da sabedoria é o voto de manter visão pura, né? Então, equivale aos 3, ao cerne dos 3 graus de voto, né? O cerne do pratimoksha, que é os votos de não prejudicar, ou seja, não cometer as não virtudes. O cerne dos votos do bodhisattva é a compaixão. Então, ou talvez mais precisamente a bodhicitta, né, que é uma compaixão, é um elemento que é a iluminação dos seres, não é compaixão, é mais que a compaixão, né? A bodhicitta é um tipo de compaixão exaltado, assim, né? Então, e são muitos votos de bodhisattva, todos eles, a raiz deles é compaixão, e depois, e você também, você tem isso indiscriminadamente, então você não prejudica nenhum ser, né? Não tem um ser que você escolhe que você pode prejudicar, né? Certo? Então, é equânime, né? Todos os seres você tenta não prejudicar. Depois, também todos os seres você tenta ajudar, né? Todos eles você quer levar à iluminação, então seu voto de bodhisattva. Então todos os votos vão levar a isso. E enfim, visão pura também. Todos os fenômenos são reconhecidos como sabedoria, são reconhecidos como além de pureza e impureza, né? A gente pode dizer que são a pureza vajra. Aí, né, vira essa linguagem assim. Então, isso é o máximo que eu posso falar sobre essa questão. E isso é o cerne da prática vajrayana, né? Com certeza, procurem esse ensinamento de um professor qualificado depois de receber uma iniciação vajrayana, né? Isso envolve durante e depois da iniciação que a pessoa é revelada esse compromisso e a natureza desse compromisso, né? Uma pessoa me pediu também para eu falar de alguns professores Nyingma, por exemplo, Longchenpa e assim por diante. Eu pretendo fazer vídeos sobre professores, né, do passado, assim. Pediram também para fazer sobre professoras do presente e do passado. Só que eu confesso que daí, nesse caso, para fazer direito, eu tenho que estudar. Eu tenho que pegar uma biografia, ler, né, tirar umas ideias e fazer o vídeo. Então me dá uma certa preguiça, né? Assim como também me pediram para fazer um vídeo sobre como fazer o altar, né? E eu quero fazer um vídeo todo bem produzido com os cortes e com os close-ups, tudo certinho. E como isso dá trabalho também, acabo deixando para mais tarde, né? Eu estou supostamente envolvido numa tradução que eu já estou atrasado, né? Então, o meu trabalho deveria ser isso, mas eu estou mantendo essa coisa de fazer um vídeo por dia. Estou fazendo um bocado de prática por dia também nesse período. Então, esses vídeos que tem uma edição mais complicada, é o que eu tenho que estudar eles, né? Eu estou deixando para adiante. Tem muito assunto, né, para tratar. Então, não é que falte assunto. E essa pessoa também, tem uma pessoa que pediu para eu falar dos 3 statements, como é que fala? 3 afirmações, os 3... Mas, nossa, ensinamento de Dzogchen, né? A pessoa não tem nada na cabeça pedir isso para uma pessoa no YouTube e para um desqualificado, né? Então, o que eu posso falar sobre isso é assim, se você quer ouvir ensinamentos profundos do Vajrayana, ou além do Vajrayana, faça as práticas preliminares com um professor qualificado, porque sem fazer as práticas preliminares 1, 2, 3 vezes, a sua mente não vai estar preparada para ouvir, você vai desperdiçar a oportunidade. Se o Milarepa ouviu e não conseguiu praticar, e perdeu o tempo dele e do mestre, né, que deu esses ensinamentos para ele, que vai sobrar para nós, né? Então essa ideia moderna de que é só ouvir, entender qualquer coisa e deu,
esses ensinamentos eles são dados num contexto, né? Então esse contexto não é o contexto de ir no supermercado pegar um produto, assim, que é o contexto que a comodidade que a gente está acostumado, né? Eles surgem numa interdependência. Então os ensinamentos estão, é verdade, bem mais fáceis de encontrar, bem mais disponíveis. Se a pessoa for atrás, ela encontra. Mas e daí? E provavelmente, né, o que eu ouço dos meus professores é que as pessoas geram hábitos e visões errôneas com relação... Como eu já falei no vídeo dos spoilers do Dharma, né, que eu acho um dos vídeos mais importantes que eu fiz, de todos os quase 150 que eu gravei, é esse vídeo dos spoilers do Dharma. Eu vou deixar o link ali embaixo. Então, essa noção aí de... né, a nossa tradição tem esse professor, né, o professor do Shagdu Rinpoche, que era o Tulku Arik. E o Tulku Arik, ou Eric, vocês falam Eric, quase Eric, mas é o Tulku Arik ou Eric. Ele era um professor extraordinário de Dzogchen, assim. Só que ele não ensinava quase o Dzogchen, ele ensinava os 4 pensamentos que transformam a mente. E uma das coisas que ele sempre repetia, que as pessoas iam pedir ensinamentos elevados para ele, ele ensinava de novo os 4 pensamentos que transformam a mente, é que se isso não é suficiente para a pessoa, ele não tem mais nada para oferecer. Porque tem tudo ali, né? Então, os 4 pensamentos, eles parecem muito simples, mas né, o que são os 4 pensamentos? 4 pensamentos que tornam a mente, o que fazem a mente da pessoa se voltar na direção do Dharma, né? Então a gente traduz, transformam a mente, né? Tornam a mente na direção do Dharma, fazem a mente da pessoa se voltar ao Dharma, que é o nascimento humano precioso, karma, impermanência e os defeitos do samsara, né? Então, esses 4 ensinamentos, eles são cruciais para a pessoa tomar refúgio, e se a pessoa tomar refúgio direito, isso contém todos os ensinamentos, de todos os níveis. Então, né, não tem preparação preparação melhor do que essa, assim, né? Então, esse professor do Shagdu Rinpoche, Tulku Arik, ele falava isso. Quem somos nós, então, para ansiarmos alguma coisa mais sofisticada do que isso? É muito normal, assim, ver os grandes professores valorizando os ensinamentos que a gente quase descarta, assim, né? Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo respeita e adora o caminho do Bodhisattva, do Shantideva, mas o Patrul Rinpoche, ele comandou um revival desse texto no século XIX, né? E o texto não tinha a importância que hoje em dia a gente dá para ele. Então foi a insistência do Patrul Rinpoche em ensinar esse texto que renovou essa tradição de falar do caminho do Bodhisattva. E que é um texto que tem uma profundidade dentro do Madhyamika, tem elementos que dá para conectar o Dzogchen e tudo, né? Mas ele é um texto Mahayana, ele é um Shastra entre centenas de outros Shastras. Por que o Patrul Rinpoche elevou esse Shastra? Bom, algumas pessoas dizem que ele era o próprio Shantideva, né? Então, eu reparo que meus vídeos que falam, que tem orações, ou que falam de, por exemplo, o vídeo das 3 portas, não tem uma audiência tão grande assim, das 3 portas. O vídeo dos 3 defeitos do pote, né, não tem uma audiência tão grande assim. Então tem uma deficiência na mentalidade das pessoas que elas querem só temas polêmicos ou que se aplicam no dia a dia delas, que é uma pobreza de intelecto, assim, né? Porque, tu entende, a pessoa iniciante, ela quer um negócio para resolver a vida dela, né? E é um negócio autocentrado, assim. Então ela não pensa, assim, ela não viu o valor no Dharma, não entende o valor do Dharma, ela não entende o valor de preservar o Dharma pelo Dharma, porque ela não sabe se o Dharma beneficia os seres ou não beneficia os seres, né? Então dá para entender. Mas às vezes a pessoa já está há um tempo no Dharma, já tem capacidade de entender que o Dharma tem profundidade, tem... né? Aí essa pessoa tem que abandonar essa atitude, totalmente abandonar essa atitude de uso do Dharma, né? Para isso ou para aquilo. Como é que eu resolvo essa situação na minha vida com o Dharma? A pessoa vai integrando a prática do Dharma, pratica. Essa é a única coisa que se diz, né?
Então, a gente tem que amadurecer com relação a isso. E então as pessoas não, quando os vídeos não correspondem a certas, são ensinamentos mais tradicionais, assim, não atraem as pessoas, normal, né? Dá para entender. Então elas querem, se eu fizesse um vídeo não sei o que de Dzogchen, ou se eu fizesse um vídeo não sei o que do Mahamudra, ou se eu fizesse um vídeo budismo e sexualidade, ou sei lá, como integrar o sexo na sua prática de meditação, sei lá, qualquer coisa assim. Aí ia dar hit, né? A gente sabe que talvez, não sei se ia dar tanto hit quanto os mais do meu canal, mas ia ser mais do que o vídeo dos 3 defeitos do pote. Mas o vídeo dos 3 defeitos do pote é mais importante, eu acho. Se a pessoa fizer prática preliminar, ela vai desenvolver essa maturidade para encarar o Dharma dessa forma, assim. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banane o amalu de ngene jerezi wante jinja so eza peka jaba do tenjo chi om so chi jamen che bene jana sawa kun chatu je o zeta ba men jono to de no ne joga za zo da to tenjo chi me konye pya ma samba o sa so na jante se no pa igar ju wan shu ju tu pe ko se je shin se sin da shin shu jing me tu ju tu pa nang wan cha to no to pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lon de le da to tenjo chi pe me je son pe me zo je pe me dan la ji kun se so wan pe ma cho je drama ji so jin do ni pe me lon je do chi pe de ju wan ne jumbo de ba yo ne pa dan de ba zin pe je bon nan ko se jo sen tenjo chi du sun san je go ro rin po shen ngon du kun da de wa je bo ja ba che kun sa tu da pa sa so de so jin je lap tu so shin na sang we ba je jo wa dan san ba lon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa sun cha pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho